Oi, Bia. Nosso grupo aqui vamos apresentar o projeto 3, né, que é o coeficiente de fusão. Nosso grupo é composto por Caio, no caso sou eu, Gabriela Berman, Jordana Moreira e Marcos Dias. Bom, dando início à definição. A transferência de massa ela é um fenômeno de transporte que é caracterizado pela migração de uma ou mais espécies químicas em um meio gasoso, líquido ou sólido. Os mecanismos elucidados, eles são chamados de fusão e advecção, e eles se assemelham muito aos mecanismos de transferência de calor, de condução e de convecção. Dado uma diferença ou gradiente de concentração, como a gente chama, entre esses dois locais de um sistema, ocorre um fluxo espontâneo que sai da área que tem maior potencial, indo em direção à de menor potencial, de modo que isso se torne uniforme. O objetivo desse experimento foi calcular o coeficiente de difusão em relação a um componente líquido puro A em evaporação com componente sólido B. A capacidade de difusidade mássica ela é diferenciada entre as espécies, bem como os fatores ambientais, como a temperatura e a pressão. Ocorre com mais facilidades em substâncias gasosas, líquidas e sólidas. Sendo gasosas, tem mais facilidades, líquidas mais facilidades que sólidas, e sólidas as últimas. Um dos parâmetros capazes de caracterizar a transferência de massa por difusão molecular é a difusidade mássica, que foi essa fórmula que a gente utilizou. Ela é descrita ordinariamente pela lei de Fick. Nessa fórmula, a gente tem DAB, que é a difusidade mássica, ou coeficiente de difusão, né, daquele composto, Rho líquido, que é a concentração mássica total nesse caso a gente utilizou o éter de petróleo, M, a massa molar, T, a temperatura, o P, a pressão e o R, a constante universal dos gases. Ainda que na parte do desenvolvimento, a gente ligou o sistema éter-petróleo-ar para que depois a gente tivesse uma determinação do coeficiente. E para isso, a gente utilizou a metodologia do experimento de Stefan, onde a gente trouxe as imagens de representação. Aqui no experimento, já com os 10 minutos, a marca ali que estava apontando era 23,5 ml. Aí, já depois de 20 minutos, abaixou para 22,5. Já com 30 minutos, abaixou mais ainda para 21,5 e já para 35, abaixou para 21,25. Bom, vamos agora fazer, a gente teve que fazer a tabela e o gráfico, e na tabela a gente tinha a minutagem, tá, de 10, 20, 30 e 35 minutos. A gente tinha um L, né, que era a medição dos centímetros, de onde estava o líquido até o cima da pipeta, que no caso, aos 10 minutos estava 6,6, depois 7,3, 7,7, 7,8. E aí a gente teve que levar esse número ao quadrado e depois transformar para metro para a gente linearizar o gráfico. Então, com o gráfico linearizado, a gente tem aquele y igual a ax mais b, que é a fórmula nossa, e o nosso a gente achou que é 7 exponencial elevado a menos 5. Tá? Com esse a gente vai conseguir voltar naquela fórmula que a Jordana mostrou para a gente calcular a difusão do DAB. Tá? Então, aqui na nossa, na nossa conta aqui, a gente tinha um A, que é 7 exponencial elevado a menos 5, e aí a gente foi substituindo todos os valores que a gente tinha na apostila. Esse número grandão aqui, que era ATM, a gente mudou para Pascal, tá? Então, aqui estava em ATM, a gente fez as mudanças para Pascal. E lembrar sempre que a gente primeiro a gente calculou para a temperatura 25 graus. Feitos os cálculos de todas as contas aqui, a gente isolou o DAB, a gente encontrou no final que é 6,67 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado por segundo. Esse é o valor que a gente achou para a temperatura 25 graus Celsius. Agora, a gente também fez para a temperatura 35 graus Celsius.
as contas continuaram a mesma, a única coisa que mudou foi a parte do 35 graus Celsius. E a gente percebeu que teve um aumento, obviamente. O DAB que a gente encontrou foi de 9,34 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado por segundo. Bom, para continuar o desenvolvimento, a gente notou que houve mudança na temperatura e também ocorreu uma mudança no nosso valor de coeficiente de difusão. Isso acabou ocorrendo porque quanto maior a temperatura e a pressão, mais volátil se torna o composto. E o nosso experimento foi exatamente isso que aconteceu, indo de 25 graus para 35 graus. Os materiais utilizados nesse experimento foi uma proveta de vidro de volume 25 ml, um éter de petróleo, um ventilador, um cronômetro e um paquímetro. E com a execução do experimento, a gente concluiu que seria capaz de fornecer um resultado melhor se houvesse controle da temperatura, da pressão e do fluxo de ar do sistema. E notou-se que quanto maior a difusividade da substância em relação à outra, mais rápido elas difundem-se uma na outra. E esse coeficiente tem unidade no SI de metros quadrados por segundo, comprimento quadrado e tempo, dividido pelo tempo.